Olá! Hoje vamos falar de uma dúvida bastante comum, que é o seguinte: se você faz mais de uma operação no dia na bolsa, vem uma nota de corretagem só. E daí fica a dúvida: como fazer a distribuição dos custos daquela única nota entre as várias operações do dia? Nesse vídeo eu vou focar em explicações simples, na forma de dicas, começando da mais simples até a mais complicada. E a primeira dica é que você pode fazer essa distribuição de custos, mas você não precisa, você não é obrigado a fazer. Quando eu comentei isso no vídeo sobre escrituração, eu fiquei um pouco surpreso em ver comentários de pessoas dizendo: nossa, mas eu não faço isso. E eu me peguei pensando que sim, é uma opção não fazer. Ok, mas se eu não faço, qual a consequência? A consequência é que você paga um pouquinho mais de imposto, já que esses custos permitem você diminuir o tamanho do imposto. Vou dar um exemplo meio exagerado, que é o seguinte: imagina que você compra uma coisa por 100 e vende por 110. Nessa situação, você tem que calcular o lucro, a diferença de 100 para 110, e pagar o imposto. Agora imagina uma outra pessoa que também comprou por 100 e vendeu por 110, só que cada vez que ela operou na bolsa, ela pagou um custo de 50 centavos. Ao ela fazer a inclusão desses custos na conta, o efeito prático disso é que ela comprou um pouco mais caro e vendeu um pouco mais barato. Por exemplo, ela vai escriturar que ela comprou por R$100 mais 50 centavos e vendeu por R$110 menos 50 centavos. E daí essa pessoa também calcula o lucro, só que daí em vez de 100 para 110, de 100,50 para 109,50, uma diferença de R$9, e calcula o imposto desses R$9. Daí é mais óbvio que imposto de R$10 vai ser maior do que o imposto de R$9. Na prática, você diminui um pouco o seu imposto. E isso já me leva para a segunda dica, essa história do um pouco. Esse canal é focado no pequeno investidor que provavelmente procurou alguma corretora que tem custos muito reduzidos ou zerados para negociar fundo imobiliário. Ok que você não pagar nada para a corretora não significa que você paga os custos de bolsa. Esses são inescapáveis. Ainda assim, os custos de bolsa são ínfimos. Hoje em dia, quando eu estou gravando esse vídeo, é 1% de 3%, é um 0,0003 por cada R$1 que se negocia. E para dar um exemplo prático, eu vou abrir a última nota de corretagem para vocês terem uma noção do tamanho desses custos, como eles são na prática. Aqui na tela, eu estou mostrando para vocês um detalhe da última nota de corretagem da carteira simulada que estou executando aqui nessa série de vídeos. A gente vai ignorar as linhas de totais, a linha de valor líquido e a linha de imposto de renda, que não pode considerar nessa hora. E vamos olhar todas as demais linhas que tem um D, indicando que ela foi cobrada de fato. E vocês vão ver que os custos totais de operar essa compra foi de 7 centavos no total. De forma que o máximo de retorno que você vai conseguir tirar de fazer essa escrituração é 1/5 disso, é 1/5 de 7 centavos. Então, claro que se você tem despesas muito altas ou se você operar muito, sim, você vai fazer a inclusão dos custos para diminuir seu imposto, mas 6 centavos por mês pelo resto da sua vida, tem coisas muito melhores para você fazer da sua vida do que ficar correndo atrás de economizar 2 centavos por mês. Brincar com os filhos, fazer um exercício na rua, parar para estudar alguma coisa e melhorar a sua vida, em vez de você ficar catando e sofrendo e preocupado por causa desses centavos, preocupado em fazer conta e a receita vir em cima de você. Então, sim, é possível não ter essa complicação, com a consequência que você aumenta seu imposto, mas para o pequeno investidor, esse aumento de imposto pode ser irrisório. Pode não compensar nem o tempo que você gasta para fazer isso, fora outras preocupações. A terceira dica são as calculadoras de imposto automática, que elas já fazem isso, elas se preocupam em distribuir o custo. Eu comecei essa série de vídeos em parte porque ia começar a funcionar o Revar, que é uma calculadora de imposto da Receita Federal, de graça. Ainda que incompleta, ela resolveria bem o caso da maioria das pessoas que só compra fundo imobiliário e recebe rendimento. Porém, não começou a funcionar. No entanto, existem as calculadoras de imposto comerciais,
que também resolve essa questão. E ainda assim, né, se você estiver vendo esse vídeo muito depois da data que ele foi postado, dá uma olhadinha se o Revar já está funcionando e daí você pode ativar o Revar e não se preocupar com nada disso daqui. A própria Receita calcula para você o imposto, que normalmente é sua responsabilidade de calcular. A quarta dica é: opere uma coisa por vez. Porque sim, você só tem que fazer o rateio de despesas se você operar mais de uma coisa por dia. Se você operar um ativo cada vez, você pode jogar todos os custos para aquela única operação que não dá problema nenhum. Ok, André, eu entendi a história de fazer, de não fazer, de calculadora automática, de operar um ativo só, mas não é a minha situação, né? Se eu estou vendo esse vídeo, provavelmente eu operei mais de um ativo e eu faço a conta da mão. E aí, como que faz a distribuição dos custos quando você opera mais de um ativo por vez? Bom, essa é uma dúvida muito comum e existe a resposta da Receita já em instrução bem clara. A gente vai parar para ler, mas para vocês saberem, é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1585, artigo 56, parágrafo 4º. Pelo menos no dia que eu estou gravando, né? Isso aqui pode mudar. Mas eu vou abrir lá, eu quero ler para vocês, para explicar para vocês, para daí sim a gente fazer a conta numa planilha e vocês verem como funciona. É um texto bem curto, bem até claro, mas vamos para dar uma lida para vocês verem de onde surge essa regra e de por que a gente faz a conta desse jeito. Bom, eu abri aqui a INRFB 1585 para vocês darem uma olhada e, em particular, o que nos interessa é o artigo 56, parágrafo 4. Deixei ele aqui na tela para vocês terem uma noção de onde ele é, mas eu fiz um recorte focando só no artigo que eu quero ler junto com vocês. Olhem aí. No caso de realização de mais de uma operação no mesmo dia, para efeitos de apuração de ganho líquido, que trata o artigo parágrafo 3º, os custos e despesas totais incorridos poderão ser rateados entre as operações executadas, proporcionalmente ao valor financeiro de cada operação. Então, vamos entender aqui. Para fazer a conta, então, a gente precisa do total de despesas das notas e dos valores individuais de cada operação, os valores financeiros. Mais nada entra na conta e só isso que a gente vai usar na conta. O proporcionalmente aqui é a regra de 3, que você aprendeu na escola. Basicamente, a gente vai pegar o custo e pôr um pedacinho dele em cada linha. Se a linha for maior, vai receber um custo maior. Se a linha for menor, vai receber um custo menor. E para exemplificar, eu montei uma planilha para vocês verem mais ou menos como é que é. Pronto, está aqui a planilha em que eu simulei algumas operações, né, de valores mais altos, R$300, R$1.500, R$8.600. E vamos digitar o valor do custo para ver como que ficaria. Primeiro eu vou usar o valor do custo dessa nota, né, para vocês verem como ficaria. 0,07 centavos no total, ou, né, na verdade, 6 centavos e 1 centavo. Então, nesse caso aqui, eu teria um custo total de 7 centavos e eu distribuiria 1 centavo na linha de 1.500 e 6 centavos na linha de 8.600. Se vocês quiserem ver, aqui está a fórmula, mas é regra de 3 simples. Eu pego o total dos custos, né, calculo o total dos custos, divido pelo total das linhas de financeiro e multiplico por uma linha de financeiro. Regra de 3 simples. Note que uma das linhas não recebeu centavo nenhum, né? Porque ela era muito pequena. O que seria feito agora é, na hora de escriturar as compras, vocês lançariam esses custos calculados linha por linha naquelas anotações, naquelas planilhas de escrituração que eu comentei num vídeo de o que você faz quando após a compra, né? Como você escritura a nota de corretagem. Mas preciso dar uma última dica. Eu vou fugir um pouquinho do assunto básico nesse momento, mas ela é importante. Vamos supor que o custo não fosse esses valores aqui, que o custo fosse R$ 1,65. É fácil de ver que a planilha continua funcionando, mas reparem, eu vou deixar alguns segundos aqui o vídeo
Veja se vocês descobrem algum problema. Aliás, pausem o vídeo para vocês verem se tem algum problema. E até, né, no engajamento e na brincadeira. E aí? Vocês tinham percebido o problema por conta própria? Vocês tinham percebido o problema quando eu pedi para dar atenção? Ou você não descobriu qual que é o problema até agora? Seguinte. A planilha calculou 5 centavos na primeira linha, 25 centavos na segunda linha e 1,36 na última linha. Ignora tudo no seu último dígito. 5, 5, 6. Isso dá um número final 5 ou final 6? Vocês podem estar falando assim, não, mas você mexeu nas fórmulas. Não, pessoal, as fórmulas são certinhas. Mas o problema é o seguinte, eu coloquei 1,65 de custos, mas a planilha calculou 1,66 e agora fica mais maluco ainda, ó. Esse aqui já é a soma da coluna e eu vou trazer essa soma de coluna para a direita. E o programa continua calculando. Pessoal, esse vídeo é curto demais para eu explicar para vocês essa complicação, e sim, é uma complicação. Isso é um problema de arredondamento. Eu só pedi para formatar os números com duas casas aqui, mas se vocês usassem a função arred de arredondamento da planilha, daria o mesmo problema. Mas isso está errado. Nós estamos distribuindo um custo a maior, e isso é errado, mesmo que seja errado de centavos. Então, se vocês forem fazer na mão, tem que fazer um ajuste na planilha, e é o seguinte. Aqui eu criei uma coluna extra, que faz basicamente a mesma conta, como vocês podem olhar ali na fórmula, porém ela acrescenta um passo extra. Eu pego o resultado da conta e trunco na segunda casa decimal, em vez de arredondar. Ou seja, eu desconsidero os números a partir da terceira casa em diante, e isso resolve o problema de criar um centavo, mas como vocês podem ver, isso também não resolve a conta. Em vez do total ser 1,65, o total agora passa a ser 1,63. Bom, aqui entra a relatividade do errado. É preferível, vai estar errado, né? Teria que ser um processo de conta muito complicado para resolver isso, e eu não vou fazer isso nesse vídeo, que seria complicado demais. E, poxa vida, ainda assim, essa conta já chega perto do resultado certo, sem cometer um crime fiscal, né? Ainda que seja de centavos, de lançar despesas que você não incorreu. Então, se você for fazer isso, pessoal, vocês têm que tomar 2 cuidados, que é ou de truncar a conta para nunca criar um centavo do nada, ou depois que você faz a conta, dá uma olhada se você não criou centavo sem querer no arredondamento. Não é para se assustar, pessoal, com essa história de arredondamento e truncamento, mas é o tipo de coisa que acontece quando você começa a mexer com números no computador e na calculadora, tá? E é meio inevitável. Eu, inclusive, quando eu pensei em gravar esse vídeo e roteirizei ele ia ficar quase com 1 e meia. Imagina, 1 h 30 falando de arredondamento, truncamento, de número. O pessoal desistiria na hora. Mas eu não queria deixar vocês no escuro nessa questão que existe e é inescapável. Eu sabia que essa situação existia e eu queria mostrar para vocês. E olha só o esforço que eu fiz. Eu escrevi um programa de computador para procurar uma situação dessas para que eu pudesse mostrar para vocês. E assim, pessoal, esse programa faz o quê? Ele sorteia alguns números financeiros e sorteia um custo, e daí ele começa a fazer a distribuição. E se a distribuição, no final, cria um centavo ou some com um centavo, ele me gera uma linha, um alerta. E como vocês podem ver, o programa está rodando e está descobrindo soluções novas a todo momento. Se deixar aqui 10 dias ele vai ficar falando para você, nossa, existe uma combinação enorme de números que dá esse problema. Então, sim, esse problema existe. Bom, agora sim, vamos para o fim e bora fazer um resumo. Se você considera os custos na sua nota, você tem a chance de diminuir seu imposto pago. Se seus custos são muito baixos, talvez não valha nem o trabalho de fazer isso na mão. Também você não precisa fazer isso na mão. Existem as calculadoras automáticas e
possivelmente, quando o Revar estiver funcionando, vai ter a calculadora automática da receita, que ainda é de graça, embora ela seja incompleta. A Receita já avisou que ela não vai nascer funcionando 100%, mas deve funcionar para o público geral que só faz compras e vendas e não faz outras operações mais complicadas. Eu espero que não tenha assustado muito vocês, espero que tenha respondido a questão de várias maneiras, né, em variados graus de complexidade, inclusive, né, mostrando de onde vem a regra, né, não é uma invenção. E para não complicar muito, eu vou parando por aqui. Eu penso seriamente em fazer um vídeo, uma versão complicada desse vídeo, mostrando mais meandros e mais situações, só que não seria no canal de investimento simples, né? Teria que ser um canal dedicado a coisas mais complexas. No entanto, prevendo que esse canal já surgiria, já fica esse final também avisado o seguinte: olha, se você veio assistir esse vídeo por causa da sugestão do vídeo complexo, então sim, que bom que você viu que tem uma solução mais simples e que dá para conviver com ela, mesmo que ela não seja perfeita. Falando no canal complexo, sim, ele está para nascer, mas antes disso eu consigo praticamente ouvir as pessoas digitando furiosamente: André, cadê o link dessa planilha? André, cadê o link dessa planilha? Pois é. Mesmo em assuntos simples, nós já estamos começando a se deparar com situações em que ter um lugar para disponibilizar arquivos e até mesmo código, né? Vocês viram eu rodando um código aqui para vocês para responder uma questão até simples. Eu gostaria de sugestões de vocês de onde seria esse repositório e já até me adianto. Eu, em princípio, faria um repositório no GitHub, que ele é público, permite baixar arquivos sem login, sem nada, e permite contribuições, né? Se tanto em texto quanto em código, vocês poderiam fazer sugestões via o mecanismo de contribuições lá do GitHub. Mas se vocês tiverem outras sugestões, também gostaria de ouvir. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha resolvido a maioria das dúvidas. Se tiver dúvida, posta, eu vou tentar responder. Mas o vídeo acaba por aqui. Abraços, pessoal. Boa sorte e até um próximo vídeo.